Nesse vídeo, nós vamos estudar as órbitas gravitacionais, que é um dos pontos altos do curso de mecânica, é uma das coisas mais importantes e também, quer dizer, todo mundo já deve ter ouvido falar aí que a órbita dos planetas em torno do Sol é elíptica, então a gente vai querer explorar várias propriedades físicas desse problema, que realmente é um dos problemas mais importantes da história da mecânica, não apenas é um tema conceitualmente importante, mas historicamente ele foi vital também, tá? Então a gente viu que, de maneira bem geral, dada uma força central, a gente pode obter a trajetória resolvendo essa equação daqui, que não é uma equação muito bonitinha quando você vê pela primeira vez. E no caso do problema gravitacional, o que a gente tem é que a energia potencial efetiva assume essa forma, como a gente viu nos vídeos anteriores, e o alfa é positivo, a força é atrativa, e esse daqui é o gráfico da energia potencial efetiva, que a gente discutiu bastante nos últimos vídeos todos. E a gente demonstrou no vídeo passado, foi um vídeo bem técnico matematicamente, mas a gente demonstrou que a órbita é dada por essa equação. E o nosso objetivo nesse vídeo é interpretar essa equação de trajetória e ver, tanto geometricamente quanto fisicamente, o que está aqui dentro. Ou seja, de uma certa maneira, a gente vai agora destilar o trabalho que a gente teve no último vídeo, extrair disso a física das órbitas gravitacionais. Então, lembrando que esse epsilon ele é definido por essa expressão daqui, tá? Conforme foi visto no vídeo passado. Vamos começar analisando por casos particulares. Nota que essa energia ela tem que ser sempre maior do que ou igual a E0. Então vamos começar com um caso que ela é igual a E0. A gente depois vai crescendo a energia ao longo do vídeo. Se o E é igual a E0, eu peço para vocês pausarem o vídeo e demonstrarem que o epsilon é zero, tá? E, de fato, esse caso a gente explorou bastante em outros vídeos, inclusive em situações que não são nem gravitacionais, no caso geral mesmo, porque quando o E é igual a zero, você vê que o R não muda, ou seja, você está aqui sempre com o mesmo R0, então isso é exatamente o que a gente antecipou, né? Tem que ser uma órbita circular, e aí vocês verificando que o epsilon é zero, a gente obtém isso de fato, porque aí morre esse termo daqui, que dava toda a dependência com θ, e o R fica sendo uma constante. Então é uma órbita de fato circular. Então verifiquem, é super importante isso. Vocês podem ver isso da seguinte maneira. Como é que você acha o E0? Primeiro descobre o R0 que minimiza esse gráfico, ou seja, o R0 tal que a energia potencial efetiva em R0 é igual a zero. Isso vai te permitir descobrir quem é o R0. A fórmula da energia potencial efetiva estava no slide anterior. E o R0, conhecido o R0, você agora pode substituir na expressão da energia potencial efetiva e descobrir então quem é o E0, porque nesse ponto daqui o E0 é exatamente igual à energia potencial efetiva mínima. E aí vocês, fazendo essa conta, mostrem que o epsilon é zero. Então esse epsilon vai ter um papel geométrico de excentricidade. O círculo a gente sabe que é uma elipse com excentricidade zero. Daqui a pouco a gente vai fazer uma breve revisão sobre elipse, mas aqui nesse contexto a gente já aparece pela primeira vez realmente que ele está ligado com excentricidade. E vocês podem, se vocês usarem aqui o L, é um m ω vezes r ao quadrado, que a gente mostrou em vídeos anteriores também, vocês podem substituir isso aqui dentro e demonstrar que m ômega ao quadrado r é alfa sobre r2. Ou seja, no caso circular, a força gravitacional está agindo como uma resultante centrípeta, e aí isso está aqui dentro dessa forma. Então esse é o primeiro teste quase que de consistência. Agora a gente pode falar assim, beleza, a gente acredita nesse r de θ, vamos interpretar ele para situações mais gerais, para quando a energia está acima, que já são casos que a gente não vê no ensino médio, não vê muito em Física 1. E vamos tentar, então, tirar a geometria desse caso mais geral. Agora, a segunda região de interesse aqui é quando ele está acima de E0, porque E0 a gente já viu que é o caso circular, mas abaixo de zero, ou seja, eu quero energias negativas, porque a gente já antecipou que qualitativamente o movimento é diferente, porque quando você tem energias negativas, o movimento é limitado. Ou seja, você consegue uma distância máxima do centro de força, que é o chamado apocentro, que no caso do movimento em torno do Sol é chamado de afélio, e é um movimento então qualitativamente diferente quando você tem energia positiva, que a gente vai deixar para discutir depois. Se a energia está entre E0 e 0, o epsilon ele vai ter que estar entre 0, que a gente viu anteriormente, que era o caso quando é 0, e 1, porque quando é 0, esse epsilon é 1.
Então, quando o epsilon está entre 0 e 1, essa equação daqui é uma representação paramétrica de uma elipse cuja centro de força está no foco. Então, essa é a frase famosa, né, que os planetas se movem em torno do Sol numa elipse, tendo como foco, com o Sol ocupando um dos focos, a posição de um dos focos. E aí, então, assim, para isso, uma coisa que vocês viram em geometria analítica, mas como é super importante para a gente, eu vou revisar no próximo slide algumas propriedades gerais da elipse. Então, o que é a elipse? A elipse, por definição, né, é a ideia que você tem dois focos, tá? E a ideia, esses dois pontos no espaço, que eu vou chamar de foco, que tem a seguinte propriedade: eu estou buscando quais são os pontos x, tal que a distância do foco 1 ao x mais a distância do foco 2 ao x é constante. Isso é a definição geométrica de uma elipse, né? E essa constante, por construção, a gente costuma chamar de 2a. Tá? E aí, a partir dessa definição, agora o que a gente vai fazer? Coloca a origem em um dos focos. Lembra que a definição da base polar depende de onde você toma a origem. Então, estou colocando a origem em um dos focos. Aí, essa distância primeira aqui vai ser a própria coordenada rzinho do ponto x. E aí, essa outra distância aqui chama de d. E vocês podem verificar, definindo como θ como sendo o ângulo aqui entre esse eixo daqui e a direção radial. Então, por que eu estou escolhendo esse eixo? Seguindo a convenção que a gente usou no vídeo passado, a gente está definindo que θ igual a zero é o ângulo que aponta aqui na direção do ponto mais próximo do foco. Tá? Foi essa definição de θ, que é uma convenção que a gente tem que adotar para onde que a gente começa a marcar o θ. A gente seguiu essa convenção. Se quiserem seguir outra, não tem problema. Mas aí vocês podem chegar com uns sinaizinhos de diferença e tal na equação paramétrica da elipse. Mas continua sendo uma elipse do mesmo jeito. Mas então, se você chama isso aqui de θ, isso aqui vai ser π menos θ. E aí, usando a lei dos cossenos, né, você tem que a expressão do d ela é dada por essa equação aqui. Pausem o vídeo, verifiquem isso lá da lei dos cossenos. E, portanto, eu esqueci de falar, esses dois pontos aqui, é comum a gente definir esse epsilon, que vai ser geometricamente a excentricidade da elipse, de forma que a distância do foco ao centro seja epsilon vezes a. Ou seja, em outras palavras, a gente está dizendo que a distância entre os dois focos eu estou definindo como sendo 2 epsilon a. Tá? Então, nota que, de fato, se o epsilon for zero, os dois focos eles colapsam no centro aqui dessa figura. E aí, dizer que a soma das distâncias é constante, vira um círculo, né? Porque agora as distâncias são medidas a partir do mesmo ponto. Então, você fica com um círculo. Então, esse epsilon realmente vai ser geometricamente está ligado com a excentricidade, porque aumentar o epsilon vai fazendo os focos ficarem cada vez mais longe do centro, cada vez mais fora do centro. Tá? Então, essa é a definição usual da excentricidade. E aí, enfim, isso é importante porque, em termos, então, agora essa distância toda aqui, ela fica 2 epsilon a. E aí, usando a lei dos cossenos, você tem essa equação para o d. Tá? Só eu tinha esquecido de definir o epsilon. E aí, a partir dessa definição, dessa lei dos cossenos, nota que o R mais D é 2A, então eu posso isolar o D, fica 2A menos R. Eleva tudo ao quadrado, faz uma continha, vocês vão demonstrar essa equação aqui. Ou seja, a ideia é, se eu coloco a origem em um dos focos e uso coordenadas polares, a equação da elipse é que o R vezes 1 mais epsilon cosseno θ é uma constante. Tá? Volta para o que a gente obteve, você vê, de fato, agora, a ideia é, dado esse estudo de geometria analítica, a gente olha para isso e reconhece duas coisas. É isso que eu quero enfatizar tanto. A gente reconhece duas coisas. Primeiro, é uma elipse. Segundo, o centro de força, ou seja, a origem do seu sistema de coordenadas, está em um dos focos.
E é isso exatamente que é importante a gente destacar aqui nesse contexto, tá? E então, essa é a frase, é a demonstração da frase que vocês já ouviram provavelmente desde o ensino médio, que as órbitas planetárias elas são elípticas. Ou seja, a ideia é que os planetas eles estão orbitando o Sol, então eles têm uma distância mínima e uma distância máxima, então eles estão realmente nessa região aqui do gráfico, e a gente agora demonstrou que a órbita deles é elíptica, tá? E agora a gente vai querer interpretar geometricamente os parâmetros dessa elipse. Primeira coisa, nota que esse problema tem só um eixo de simetria. Isso tem consequências físicas importantes, matemáticas importantes, que a gente, se der tempo mais para frente no curso, vai explorar. Mas você pode falar, poxa, a elipse não tem dois eixos de simetria? Mas a ideia é a seguinte, quer dizer, o Sol está em um dos focos, está em algum dos focos. E isso, quer dizer, então faz com que só essa linha vermelha seja um eixo de simetria, tá? Se você, por exemplo, refletir com relação a essa linha azul, você estaria mudando o Sol de lugar, não seria o mesmo problema físico, né? Então, fisicamente, o movimento do planeta em torno do Sol ele tem apenas um único eixo de simetria. Isso é super importante, tem algumas consequências matemáticas inusitadas. Depois, quem tiver curiosidade, a gente discute no encontro. E se der tempo, eu volto nisso depois. Vamos tentar, então, achar quais são aqui, ou seja, qual é a ideia, então? A gente mostrou que o movimento do planeta em torno do Sol é uma elipse. Eu quero saber que elipse. A gente já sabe que o Sol está em um dos focos. Beleza. Agora, quem é o A e quem é o B? Se você me der o A e o B, eu agora construo a elipse. Então, lembrando que o A tem um papel bem especial aqui, ele vai ser o semi-eixo maior da elipse, que está sempre aqui no eixo de simetria da elipse, tá? E como é que a gente pode calcular ele? Nota que se você quiser, você pode notar que a distância entre o ponto mais próximo do Sol, periélio, e o ponto mais longe do Sol, que é o afélio, é 2A. Da maneira como a gente escolheu o nosso θ, a gente já escolheu o θ igual a zero como estando no eixo de simetria. Está lá na discussão matemática que a gente fez no vídeo anterior. Mas a gente vê de fato que quando θ igual a zero, o R assume o menor valor possível, e quando θ igual a π, assume o maior valor possível. Tá? Então, realmente, o periélio e o afélio estão nesse eixo polar aqui, no eixo em que o θ é zero. E aí, substituindo, então, essas expressões aqui, você descobre quem é o A. Pausem o vídeo, façam o cálculo. Vocês vão ver que o A ele é menos alfa sobre 2E. Tá? E isso aqui, na verdade, é extraordinariamente profundo. Assim, muito importante essa expressão. Ela tem dentro dela uma discussão de simetria muito curiosa que eu vou fazer com vocês agora. Então, vamos pausar aqui e discutir as simetrias um pouco do problema de Kepler. Esse é um assunto muito extenso, mas pelo menos fazer alguns comentários. Então, por hora, até deixem de lado essa equação. Eu vou voltar nela daqui a pouquinho. Eu quero começar discutindo o seguinte. Lembra que a interação gravitacional ela tem uma simetria esférica. A gente usou isso em vários vídeos, a gente frisou o quanto que é importante essa simetria esférica. A gente só pode definir aí uma energia potencial por causa da simetria esférica, no caso aqui das forças centrais, né? A gente viu como que isso foi relevante nas últimas aulas. E aí você fala, puxa, mas essa órbita elíptica, que não tem simetria esférica. Se a força é esférica, não era para a órbita ser esférica? Sei lá, nem tem como, né? E aí, por quê? Ou seja, qual é a sutileza? A força ser esférica não significa que o movimento vai ter a mesma simetria da força. Isso não precisa ser verdade, em geral não é. Porque você tem também as condições iniciais, né? Ou seja, se a Terra, por exemplo, ela começa aqui com numa posição R0 com uma certa velocidade V0, isso já determina para começar um plano da órbita, tá? Como a gente viu. Um dos aspectos mais centrais da força central, desculpe um trocadilho, é o fato de existir o plano de órbita. A órbita se dá num plano. Só que tem um princípio muito geral, que é o seguinte: se a força tem uma certa simetria, se as equações de movimento têm uma certa simetria, então, quando você levar em consideração todas as condições iniciais possíveis, você restaura a simetria da sua equação. Essa aqui é a ideia. O que isso significa fisicamente? Isso significa o seguinte: se você, em vez de começar com esse R0 e esse V0 para a Terra, só gerar esses vetores e começar com um R0 que tem o mesmo módulo, mas está numa direção diferente, e um V0
que faz ali o mesmo ângulo com R0, ou seja, você só pegou os dois e girou, isso significa que a solução que você vai obter é a mesma solução que você obteria no primeiro caso, só que girada. Agora esse elipse está no outro plano. A mesma solução significa a mesma órbita com a mesma energia. Então a gente diz que tem essa degenerescência. A gente diz que um problema é degenerado em física quando você tem diferentes configurações com a mesma energia. Então aqui essas órbitas que estão ambas com o Sol no foco e giradas, rotacionadas uma com relação às outras, elas são relacionadas por uma operação de simetria, de onde conclui-se que elas têm que ter a mesma energia. E isso está tudo contido já no nosso procedimento. Nota que quando a gente achou essa equação da órbita, a gente não precisou dizer qual era o plano da órbita. A ideia existe um plano da órbita que é determinado pelas condições iniciais e pronto. E aí a equação é essa, eu não preciso dizer qual é o plano da órbita que eu estou. Então a simetria está aqui, tá? Contida nessa discussão toda. Então esse é um primeiro ponto importante das simetrias. Agora, olha que coisa absurdamente impressionante. A energia, ela só depende do A. Isso aqui é uma constante, esse alfa é a constante lá da interação gravitacional, né? E a energia só depende do A. Lembra que a elipse ela é caracterizada pelo semi-eixo maior e pelo semi-eixo menor também. Então, a gente está dizendo que todas essas órbitas aqui, a pontilhada, a tracejada, em linha cheia, que é o círculo, todas essas órbitas têm a mesma energia. E aí, isso é que o pessoal chama de uma degenerescência acidental, porque no slide anterior, as órbitas terem a mesma energia é fisicamente intuitivo, porque são órbitas que só estão rodadas uma com relação à outra, e o seu problema tem simetria esférica. Você pode rodar e não vai mudar nada. Agora, qual operação de simetria conecta essas trajetórias? Existe uma operação de simetria que conecte elas? Então, deixo aí como no ar essa pergunta, mas eu já comento que essa chamada degenerescência acidental ela é absolutamente profunda no problema de Kepler, está ligada com uma constante de movimento muito importante que a gente vai estudar mais para frente, então tem muita física e matemática aqui por trás. O grupo de simetria do problema de Kepler não é o grupo das rotações em 3 dimensões, é um grupo maior. Isso fica como um comentário de curiosidade, depois no encontro a gente pode comentar melhor. E se eu tiver a oportunidade ao longo do curso eu volto nisso. Mas é para destacar, ou seja, eu quero frisar o quanto que essa equação é mágica. Tá? Ou seja, a energia, a ideia é, a órbita é uma elipse, isso aqui a gente demonstrou. A elipse, eu já sei que o Sol está no foco, o centro de força está no foco. Porque também está nessa equação, nessa informação, como a gente afirmou. O que eu estou dizendo, agora o que você imagina? Para determinar qual elipse, eu teria que então dar quem é o semi-eixo maior e quem é o semi-eixo maior. Ou quem é o semi-eixo maior e quem é o semi-eixo menor. O que eu estou dizendo é, a energia fica totalmente determinada dando só um semi-eixo maior. Que é isso que está ilustrado nessa figura. Isso é extraordinariamente importante, tá? E não é o comum, não é uma coisa esperada fisicamente. Porque você vê que essas órbitas elas são bem diferentes entre si. É curioso que elas têm a mesma energia. E aqui eu faço comentário que é a mesma degenerescência que aparece lá no átomo de hidrogênio. Pela mesma razão, o potencial do átomo de hidrogênio é um próton sendo atraído um elétron sendo atraído por um próton, que é 1 sobre R2 a força. E aí, lembra lá às vezes até no ensino médio você vê, não lembro se no ensino médio é isso, mas que você tem lá os níveis 1s2, 2s2, 2p6, e aí acho que é em física moderna, né, que você vê que a energia do nível depende só do N. Então, o 2s2 e o 2p2 têm a mesma energia, mas eles têm momentos angulares diferentes. É a mesma coisa que está aqui nesse desenho. Você tem momentos angulares distintos, tendo a mesma energia, tá? E é pela mesma razão, está ligado com essa degenerescência acidental, com essa simetria adicional do problema de Kepler. E eu deixo para vocês aí o cálculo do semi-eixo menor, usando as propriedades da elipse, vocês podem demonstrar que ele é dado pelo momento angular sobre raiz 2m vezes o módulo do E. O módulo só porque a energia é negativa, poderia tirar as barrinhas e botar menos aqui dentro da raiz, tanto faz. Mas o lance é que... Então, olha só como é diferente do outro caso. Se você agora isolar a energia, você vai ver que a energia não depende só do Bzinho, né? Depende do L também. Então, órbitas com Bs, com o mesmo B,
mas com momentos angulares diferentes, vão ter energias diferentes. Então, realmente, mais uma vez, destacando o quanto que aquela equação que a gente obteve relacionando o E e o Azinho, como que aquela equação é profunda, tá? Então, enfim. Então, vamos agora contextualizar um pouco, quer dizer, esse problema, como eu disse, é um problema importante, sobretudo porque ele está muito presente no nosso cotidiano. As órbitas planetárias, elas são órbitas aproximadamente elípticas. Então, alguns comentários. Primeiro, o que a gente fez, estritamente falando, supõe que tem só um planeta, por exemplo, aqui a Terra, nossa Terra girando em torno do Sol, e o centro de força. Na realidade, a gente sabe que a vida não é tão simples, porque tem a força dos outros planetas e tem a força dos satélites, e aí os nossos resultados passam a ser aproximados, e a ideia é, mais para frente no curso, a gente estudar um pouquinho o efeito que os outros planetas têm sobre a órbita planetária terrestre. Aí não vai ficar uma elipse bonitinha no fundo, você vai ter perturbações, modificações em torno disso, e a gente vai voltar a isso bem mais na frente. Segunda coisa, o Sol ele não é perfeitamente esférico. Então, na verdade, a força que ele produz não é perfeitamente 1 sobre r². Mas isso é, enfim, outra coisa que, para a maioria das aplicações, é uma excelente aproximação você tratar como perfeitamente esférico, sem problema nenhum. Então, mas é só para dizer que o nosso resultado, formalmente, ele assume essas duas coisas. Ele assume que o nosso planeta está sob a ação de uma força central, 1 sobre r². Isso só é estritamente verdade quando a gente despreza a ação dos outros planetas e quando a gente considera que o Sol ele é esfericamente simétrico. E aí, mas agora beleza, mas como eu disse, essas coisas, numa primeira aproximação, são ótimas, tá? E então vamos ganhar uma intuição numérica do que está envolvido, do que está em jogo, né? Então esse primeiro gráfico aqui do lado, ele coloca o semi-eixo maior de diferentes planetas em unidades astronômicas. Uma unidade astronômica, por definição, é a distância da Terra ao Sol. Então você vê que está numa escala logarítmica, né? Saturno vai estar aqui a uma distância, vai ter um semi-eixo maior, cerca de 10 vezes maior que a Terra, enfim, e assim por diante. E aqui, esse gráfico, na verdade, está do semi-eixo maior como função do período. Você vê, quanto mais longe do Sol, maior o período, que é intuitivo. E aí, numa escala logarítmica, como esse gráfico está, ele é interessante, porque aí você vê que cai tudo numa reta. Então, aqui já é a terceira lei de Kepler. Quem não lembra, deixa para lá, porque a gente vai fazer em todo detalhe a discussão mais para frente, mas para quem já lembra, já pode reconhecer ela nesse gráfico. E aqui uma coisa bem interessante, as excentricidades planetárias em geral elas são pequenas. A Terra é 0,017. Então, lembra que a excentricidade zero é um círculo e a excentricidade máxima possível de uma elipse é 1. Tá? Acima de 1 a gente vai ver o que vai acontecer, quem já estudou geometria sabe que aí vai ser outra cônica, né? Vai virar parábola e depois hipérbole. Mas então você vê que realmente são excentricidades pequenas. Vênus aqui é 0,007. Mercúrio é o que tem a maior excentricidade. Ele ganhou essa posição depois que Plutão deixou de ser planeta, né? Antes era Plutão. Mas você vê que são tipicamente valores pequenos, tá? De excentricidade. Agora, uma coisa mais interessante é que as órbitas planetárias elas estão mais ou menos no mesmo plano, né? Então, se você deixar Mercúrio de fora, todos os planetas estão com órbitas ali no mesmo plano, mais ou menos ali 1 grau ou 2 graus no máximo. E isso é bem impressionante, porque, por um lado, tudo bem, a gente demonstrou que a Terra girando em torno do Sol tem que estar num plano, tem que definir um plano de uma órbita pelo fato de ser uma força central, tudo bem. Agora, em princípio, podia ser assim, a Terra podia ter o plano dela, Saturno podia ter o plano dele, e cada planeta podia ter o seu plano. Por que está todo mundo no mesmo plano? Isso não parece uma coisa meio mágica? Então, aqui essas figuras todas eu tirei desse vídeo, que é excelente, tá? Daquele canal Minute Physics. Eu sugiro todos os vídeos do canal, mas em particular eu sugiro esse. Lá está explicado direitinho, mas só para dar um spoiler, e também para vocês já, para ligar com o resto da aula, quer dizer, isso decorre da evolução planetária, assim, do sistema solar. A ideia é que ao longo dos foi um processo que levou bastante tempo e tem a ver com as colisões entre os planetas, ou seja, o momento angular do sistema completo se conserva, né? Como vocês veem lá desde a física 1, o sistema isolado, o momento angular dele é conservado. Então a ideia é que, mesmo que inicialmente
o sistema comece com lá as poeiras que depois vão dar os planetas e tudo, mesmo que comece fora do plano, as colisões vão fazendo ir para o plano. Tá bem explicado nesse vídeo, peço para vocês darem uma olhada lá. Tem vários detalhes curiosos nisso. Mas é só para dizer essas duas coisas. Primeiro que a força ser central, a órbita de um planeta em torno do Sol tem que ser plana, dentro do limite de validade da aproximação de tratar como força central. Mas o fato de todos terem o mesmo plano é muito curioso. E isso acontece não só no sistema solar, isso acontece em outros sistemas solares e em outros sistemas estelares, né, desculpa, e em galáxias, né? As galáxias, elas são, em geral, tem um plano delas. Um traço bem rico mesmo. Peço para vocês darem uma olhada lá nesse vídeo. Enfim, vamos aumentar aqui a energia desse troço. Vamos supor, agora a gente estava com energia menor do que zero. Agora vamos considerar maior do que zero. Depois eu considero o caso em que ela é zero certinho. Quando a energia é maior do que zero, essa equação daqui é a equação de uma hipérbole, tá? E vocês podem fazer a mesma revisão que eu fiz para elipse, fazendo os cálculos do mesmo jeito, tá? A diferença é que geometricamente a hipérbole é definida de maneira que a diferença da distância entre dois pontos ela é mantida constante. E aí dão esses dois ramos aqui da hipérbole. E o Sol ele vai estar em um desses focos, de novo. Está tudo nessa equação. Então, uma conta bem parecida, eu peço para vocês revisarem a conta. E no caso da hipérbole, então, a gente tem que a excentricidade é maior do que 1. Isso caracteriza a hipérbole. E aí, nota que a gente botando aqui o Sol em um dos focos, o que acontece? Nesse caso, como a gente já tinha visto, o movimento ele é ilimitado. Então, ainda que você comece num certo R se aproximando do Sol, você vai chegar numa distância mínima aqui, mais próxima de abordagem, onde a sua velocidade radial vai zerar, mas não a sua velocidade completa. Lembra disso? Lembra que você está sempre girando porque tem um ômega. A sua velocidade radial zero, que você então começa a se mover no outro sentido, e aí acabou. Você vai para sempre e não volta nunca mais. Então a ideia é essa, ou seja, você começa com uma certa velocidade, você vem lá do infinito aqui, o efeito do Sol inicialmente é muito pequeno, você vem em MRU, aí o efeito da força gravitacional do Sol começa a se fazer sentir, você vai sendo atraído para o Sol, então você vai defletindo aqui, se aproximando, né, do Sol, e aí depois você, como você tem uma energia alta, você não entra em órbita, você simplesmente é espalhado aqui e muda a sua direção. Então a direção que você está vindo inicialmente, ela muda, mas para distâncias grandes volta a ser aproximadamente um movimento retilíneo uniforme, tá? Tá tudo aqui dentro. Esse é o movimento hiperbólico. Vocês podem verificar que as mesmas expressões valem para o A e para o B, só tomando certo cuidado com o sinal, né? Quer dizer, agora o A e o B são sempre positivos, né? Então, são as mesmas fórmulas de antes, mas agora, se você puser a energia como sendo módulo da energia, as fórmulas ficam iguaizinhas. E vocês podem verificar que a velocidade do infinito é dada por essa expressão. No fundo, tudo que a gente está usando aqui é que no infinito a energia é puramente cinética. E a gente, desde o início, está pensando em gravitação, a gente está fazendo só o caso atrativo. Mas lembra como a gente comentou, em eletrostática é o mesmo tipo de força, né? 1 sobre r², só que aí pode ser atrativo ou repulsivo. Se a força for repulsiva, a órbita hiperbólica é a única possível, tá? Peço para vocês fazerem um gráfico da energia potencial efetiva nesse caso, em que o potencial é repulsivo, e aí vocês vão ver que realmente no fundo vai ficar uma coisa tipo assim, né? Quer dizer, ele começa caindo feito 1 sobre r², depois lá longe ele cai com 1 sobre r, mas é sempre repulsivo. E aí você vê que a energia necessariamente é positiva desse movimento, porque a energia cinética é positiva e agora a energia potencial é positiva também. Então a sua energia total tem que ser positiva e o movimento vai ser sempre ilimitado. E aí você vai ver que realmente as contas são iguais, são as mesmas, só muda o sinal do alfa. Vocês podem ver lá o que vai mudar nas contas. E vocês vão ver que nesse caso o movimento ele vai ser necessariamente sempre um movimento hiperbólico, tá? E isso é o caso mais famoso, né? É o caso do espalhamento de Rutherford. Então a ideia é que todo esse movimento hiperbólico, você tem uma direção que você está chegando e uma direção para a qual você é espalhado. E aí você pode, ou seja,
você pode calcular qual é esse ângulo de espalhamento a partir dessa equação da órbita. Nota que isso dá para ver aqui diretamente, né? Porque como é que você acha essas assíntotas? Nota que se o epsilon é maior do que 1, existe um θ que zera o denominador. Então, quando você vai chegando perto desse θ, o R vai indo para infinito e você nunca passa desse θ. Então, tá aqui esse o jeito geométrico de interpretar essas assíntotas, tá? Então, depois, quando a gente estudar espalhamento, a gente vai estudar em bastante mais detalhe todo esse problema. O caso é igual a zero é o caso da transição, né, de uma elipse para uma hipérbole. E aí, se vocês lembrarem as cônicas, né, lembra que elas são seções aqui de planos cortando cones, né? Por isso que elas chamam cônicas, a elipse, a hipérbole, o círculo. Então, nota que depende do ângulo aqui, quer dizer, se você corta um plano que é paralelo à base do cone, dá um círculo. Quando você vai inclinando esse plano, dá uma elipse, você tem aqui uma excentricidade. Quando você chega numa hora que esse plano é exatamente aqui, paralelo aqui ao ângulo de abertura do cone, né? Você tem uma parábola. E qualquer inclinação maior, você agora fica com esses dois ramos aqui da hipérbole. E, portanto, quer dizer, pensando geometricamente, para você passar da hipérbole, da elipse para a hipérbole, você tem que passar pela parábola. Então, de fato, a gente já espera geometricamente que a igual a zero corresponde a uma parábola. Vocês podem demonstrar matematicamente que se você bota o epsilon igual a 1 aqui, que é o que acontece quando a energia é zero, vocês podem demonstrar que essa é a equação de uma parábola. Então, deixo isso para vocês. Por fim, nota que tudo que a gente fez quebra se o L for zero, nem é esse gráfico daqui, porque não tem barreira centrífuga. A gente viu que esse caso corresponde a um movimento retilíneo, tá? Nesse caso, o potencial efetivo ele é simplesmente menos alfa sobre R. Então, o gráfico, nesse caso, ele é assim. Então, realmente, aqui você só tem duas opções. Se você tiver energia positiva, você pode escapar do centro de força, porque desde que você comece andando para a direita. Se você começar andando para a esquerda, se você começar andando em direção a R's pequenos, lembra que esse gráfico daqui é U como função de R, o U efetivo como função de R. Se você começar a andar para a esquerda, você vai cair no centro de força. Agora, se tem energia negativa, mesmo que você comece indo para fora, para longe do centro, você vai chegar à distância máxima e vai cair no centro. Porque o movimento com L igual a zero corresponde fisicamente às aulas. A gente trabalhou bastante esse caso quando a gente estudou o movimento unidimensional. A ideia é que está aqui o Sol, né, seu centro de força, está aqui o objeto, e aí começar com o momento angular igual a zero, e você começar com uma velocidade que está nesse eixo. Então, seu movimento é um movimento verdadeiramente unidimensional, tá? E aí, nesse caso, você não vai ter jeito. Se você começar andando para a direita com uma velocidade grande, você escapa do centro, mas se a velocidade for pequena, a força do Sol vai te freando, você para, depois você volta e cai no centro de força. De fato, o caso L igual a zero é um problema unidimensional, e deixo para vocês aí, como exercício, resolver essa equação diferencial por causa gravitacional. Pode achar dependência temporal do x. E aí, se você tiver uma situação no qual ele vai cair no centro de força, se você soltar do repouso, e aí é uma situação na qual a energia é necessariamente negativa, porque não tem cinética, a energia potencial é negativa, aí necessariamente você vai cair do Sol nesse caso. Se você solta do repouso, vocês podem, resolvendo esse EDO, demonstrar que o tempo de queda é dado por essa expressão aqui, tá? Onde essa é a distância inicial do centro de força. Então, isso fica como exercício para vocês. Eu peço para vocês... esse é um vídeo super importante para o curso. Verem se tem dúvida e qualquer coisa levar para o nosso encontro para a gente discutir, tá? Então, eu agradeço a vocês. Isso encerra esse vídeo.